Bondoso Pai Celestial, aceita, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque podemos dizer, até aqui, Ebenezer. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor não está imputando os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Então nós agradecemos por tudo e rogamos que o Senhor continue conosco, com tua graça, tua misericórdia estendida a favor de cada um dos teus filhos. E obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Continue conosco, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler uma escritura, depois você confere. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isope, e aspargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspargiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu costumo terminar dizendo, não há remissão de pecados, mas a Bíblia só vai até, sem derramamento de sangue não há remissão. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. Aos Hebreus, capítulo 9, verso 19 até o 22. Assentai-vos. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. Aí eu estou vendo que vocês têm fé, estão desejosos, né? Servir a Deus, isso é bom. Que Deus honre a sua fé, honre seu esforço, honre o seu sacrifício. Muito bem, Vanderlei hoje está completando 57 anos. Quando ele tinha 2 anos de idade, a gente estava ouvindo já alguns cultos, né? E lendo as Escrituras, eu comecei a ler as Escrituras na época de Carnaval, porque o locutor disse que o Carnaval era eterno, né? Carnaval eterno. Mesmo eu sendo um incrédulo, mas aquilo me chamou a atenção. Carnaval eterno. Eu vou pegar uma Bíblia e vou ler para mim ver o fundamento desse carnaval. Aí quando eu peguei a Bíblia, não era acostumado a ler a Bíblia, aquele livrão, assim, onde é que eu vou achar carnaval aqui? Aí fui na casa do vizinho, que era um crente secreto. Ele não falava que era crente não, mas domingo ele sumia, ia para a igreja. Aí eu cheguei lá e falei, ô Zé Mantena, eu vim aqui para você mostrar para mim aqui na Bíblia onde é que eu vou ler sobre o carnaval. Aí ele chamou a esposa dele, que ele também era analfabeto. Aí chamou a esposa dele, ela chamava Lourdes. Ô Lourdes, o Robertino quer saber onde é que ele vai ler sobre carnaval na Bíblia. Aí ela veio, para subir de lá da cozinha para a sala, tinha uma escadinha, né? Aí quando ela subiu a escada, dizia, sei lá, bobo, se tem carnaval na Bíblia. Mineiro tem esse negócio de chamar de bobo, né? Sei lá, bobo, se tem carnaval na Bíblia. E chegou lá perto de mim, eu com a Bíblia na mão, ela falou, não, o senhor lê aqui no Novo Testamento, ó, no Evangelho de São Mateus. Começa a ler aí. Aí eu voltei para casa e comecei a ler. Isso foi no começo da Quaresma, quando terminou os 40 dias, eu estava terminando de ler o Novo Testamento. Aí comecei a ir para a igreja e os irmãos viram que a gente estava assim meio interessado, né? E já prontificar de fazer um culto em casa.
e sabia que ele ia fazer aniversário. Falei, não, eu não tenho condições nenhuma de fazer culto, mas de maneira nenhuma. Não, mas você não vai gastar nada, nós vamos lá. Eu falei, mas rapaz, não tem nem lugar, não tem aonde. Não, nós fazemos uma barraca lá. E aí fizeram a barraca, né? E eu falei para minha esposa, olha, vamos fechar uns frangos aí, porque esse povo marcaram o culto para 1 hora. Falei, daqui a Moarama tem 50 quilômetros. Até que eles venham aqui, né? Será que vão almoçar primeiro para depois vir? Ou vai fazer o culto para depois almoçar? Falei, é bom fechar uns frangos, eu vou comprar uns macarrão. Se eles chegar com fome, você mata os frangos e faz um macarrão com frango. E eles comem. Mas não deu outra, viu? Foi certinho do jeito que eu planejei. Muito bem. Aí, quando começou a fazer o culto, e veio uma meia bandinha de música, né? Rapaz, olha, tem razão do nosso profeta dizer que o cântico cura, tem vida no louvor, viu? Quando começaram a cantar e tocar aqueles instrumentos, rapaz, mas a coisa me atingiu de maneira. Aí chamaram todo mundo lá, é pregador na Assembleia de Deus, né? Chamaram o irmão por nome de Estevão, que era diácono. E vamos ver uma palavra do irmão Estevão. O irmão Estevão chegou lá, rapaz do céu, e descascou o chicote mesmo, né? O coração da pessoa que não tem Deus é igual esse terreiro aí, ó, cheio de estrume de cabrito. Ai, meu Deus do céu. A verdade é que quando terminou o culto, que fizeram o apelo, meu caro, acho que eu levantei as duas mãos, aceitando a Jesus. Então, se ele tinha 2 anos, agora está com 57, então eu estou com 55 anos de evangelho, graças a Deus, né? E a gente não tem do que reclamar. O que a gente sente é de não ter aproveitado mais tempo, né? Ter encontrado a Jesus mais cedo, né? Mas como diz a minha esposa, a gente pensava que era grandão, né? Mas não era grandão, não, era bobão, né? Mas está muito bem. E agora, depois de amanhã, ou melhor, segunda-feira, dia 25, nós vamos completar 69 anos de casados. Não é pouca coisa não, viu? Merece uma festa, né, irmão Mário? Você já trouxe o doce, né? Muito bem. Mas então, meus amados, nós, domingo próximo, vamos ter o nosso culto de Santa Ceia, né? Permitindo-nos o Senhor, é o 4º domingo. E então eu tomei essa escritura, aonde nós vemos que foi sangue desde o princípio. Desde o tempo da lei, no Velho Testamento, era sangue. Paulo está mostrando aqui como Moisés fez, não é? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sope, e aspargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Amém. Então, Paulo, no verso 22, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando Adão e Eva pecaram, nós vemos que Deus matou aquelas ovelhas, derramou o sangue dos animais e, aproveitando aquelas peles ainda ensanguentadas, fez vestimentas para o casal, para Adão e Eva. O profeta diz que quando eles foram expulsos lá do paraíso, lá do Jardim do Éden, eles saíram abraçados um com o outro, envolvidos naquelas peles ainda ensanguentadas, e Deus olhando aquele casal pelas costas, não é? O amor o atingiu. E então ele fez a promessa
de que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente. Nós estamos meditando na mensagem perdão. E essa mensagem perdão, ela foi pregada no mês de outubro de 1963. 1963, no dia 28 de outubro. O profeta pregou a mensagem com esse tema, perdão. E no último culto que tivemos aqui, quinta-feira próxima passada, vocês se lembram que o irmão Brana disse que ele tem encontrado algumas pessoas que alegam ser santos, mulheres de Deus, e que eles têm vergonha de dar testemunho que são cristãos. Então ele diz, olha, eles têm vergonha de dizer amém, têm vergonha de cantar os cânticos de Sião, têm vergonha em todo lugar. Depois vocês vão chegar aqui a uma conclusão e vocês verão que quando se glorifica a Deus, não apenas com os lábios, mas mesmo de coração, olha, isso agrada a Deus. Isso afasta o inimigo. O diabo não gosta disso. O diabo não gosta que você fale de Jesus, que você fale de Deus, que você fale da palavra, que você fale as boas coisas, porque isso deixa ele ficar bem distante. Agora, quando você fala as coisas que não agradam a Deus, aí ele se aproxima, porque está mexendo com ele. Muito bem. Então, o irmão Brana disse assim, eu gosto desse tipo de canto. Amém. Que coisa, não é? Então, ele conta que quando estava lá atrás, orando por aquelas pessoas, e ele ouviu os cânticos, não é? As palmas que os irmãos estavam cantando e batendo palmas, e ele disse que até alguns correndo para lá e para cá, não é? O que eles chamam dançando no Espírito, dando lugar para Deus, dando lugar para o Espírito Santo. Olha, amados, vamos olhar para o outro lado. Lá no campo de futebol, veja como eles agem. Eles não vão lá à toa, não. Entendeu? E tem aqueles que até desmaiam. Agora, qual é o privilégio que eles têm para fazer isto? Qual é a recompensa que eu quero dizer? Qual a recompensa? Se o time perder, se o time ganhar, é a mesma coisa. Porém, no nosso caso é diferente. O nosso caso é muito diferente. Então, que essa mensagem, ou que essas expressões do profeta encontre guarida em nossos corações. Vamos glorificar a Deus. Então ele continua dizendo, eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que pareça heresia, porque para muitos, não vou dizer todos, mas olha, porque em cada há uma exceção, não é? Não vou dizer todos, mas para muitos aí, a nossa doutrina é heresia. Mas ainda que seja heresia para eles, não vamos envergonhar, não. Porque nós sabemos que isso é a verdade. Nós temos crido em Deus, segundo a sua palavra. E ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, que saltará para a vida eterna. Amém. Então, falando isso do Espírito Santo, não é? Que havia de receber aqueles que criam nele. Então, você tem direito de glorificar a Deus, de dar lugar para o Espírito Santo movimentar, agir sobre a sua vida. Então ele disse, ainda que pareça heresia, todavia elas não têm vergonha, porque algo aconteceu
E isso significa mais do que a vida para elas, porque isso é vida eterna, porque elas aceitaram o substituto de Deus. Eu gosto desse tipo de canto. Quando estava lá atrás orando, então ele ouviu aquelas pessoas cantando, batendo palma, e alguém até dançando para lá e para cá, correndo para lá e para cá, o que chamam de dançando no Espírito. Então ele faz uma confissão dizendo, no princípio, eu fui um crítico disso. Ele não entendia, é claro, o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque se entende espiritualmente. Então ele disse, eu fui um crítico. Quando eu vi o povo pentecostal dançando no Espírito, eu pensei, o que é isto? Isso deve ser um monte de coisas sem sentido. Mas ele foi examinar as Escrituras, amém. Então ele percebeu que aquilo agradava a Deus, amém. E ele chega a dizer para nós que o Pentecoste, amém, foi o nosso modelo. Como eles agiram no dia de Pentecostes? Então ele conta para nós, dizendo, olha, quando Davi matou Golias, esse rapazinho de aparência ruiva, quando ele entrou na cidade arrastando a cabeça deste gigante, o Golias, o povo foi ao seu encontro dançando no Espírito, glorificando a Deus. Agora, por quê? Eles tinham um motivo, eles haviam conseguido a vitória sobre aquele perturbador de Israel, que desafiava o rei Saul, dizendo, dê um homem para lutar comigo. Saul era o maior homem que tinha lá em Israel. O profeta disse que era o mais alto, o mais grandalhão, mas era o primeiro a se entrincheirar. Era o primeiro a esconder. Mas quando Davi matou Golias, entrou na cidade arrastando a cabeça daquele gigante, o povo foi ao encontro dele, glorificando a Deus, dançando no Espírito, porque eles haviam conseguido a vitória. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, pelo poder de Deus, levou os filhos de Israel para o outro lado. Quando chegaram do outro lado, em terra seca, Miriam pegou um pandeiro e todas as filhas de Israel a acompanharam para lá e para cá, na margem do rio, tocando aquele pandeiro e dançando no Espírito e glorificando a Deus. Por quê? Porque viram seus inimigos, seus algozes, aqueles que os maltratavam, castigavam, batiam neles, até matavam, porém olharam para trás e viram mortos nas águas do Rio Vermelho, amém, ou do Mar Vermelho. Isso faz a lembrar, isso deveria fazer nós, não é? Trazer à nossa memória onde nós estávamos, de onde Deus nos tirou, onde estávamos e onde estamos agora. No caso das irmãs, muitas delas olham para trás onde elas estavam, com o cabelo cortado, parecendo um iambuzinho, né? Sureco. É verdade, tem aquelas que corta, que rapa aqui atrás e fica parecendo uma namboazinha. Nambu disse que ficou soruco porque ele emprestou, né? Emprestou o rabinho dele para alguém e depois não devolveram. Foram numa festa. Isso é a história da minha tia. Que coisa boa. Aquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Tinha que reunir a família e comer pipoca com chá e ouvir as histórias, né? Ei, coisa boa. Tenho saudade daquele tempo. Muito bem. Então, cortavam o cabelo, usavam vestimenta sumária, né? E saíam nas ruas, nas avenidas, no meio dos homens. Você olha para trás e veja o que Deus fez. Você tem que se alegrar, porque Deus transformou a sua vida. Amém. Aqueles que fumavam, que bebiam, que jogavam, que caíam na sarjeta, bêbados,
Você olha para trás e vê tudo aquilo morto. Aquilo não te persegue mais. Há motivo para ser um povo alegre. Amém. Diante de qualquer circunstância. Então, irmão Branham disse assim, eu me lembro de Davi, o grande salmista da Bíblia, quando ele tinha feito algo, reticência, esta grande coisa, ele recebeu a filha de Saul, Davi. Certamente era a esposa dele, né? Ele era genro de Saul. Ele recebeu a filha de Saul, uma crente do seu próprio jeito, de acordo com a sua própria formalidade. E a arca que esteve ausente, a arca de Deus que esteve ausente por longo tempo, a arca e a coluna de fogo pairando sobre esta arca, os filisteus tinham vindo e a levado sob o reinado de Saul. E certo dia, quando Davi viu a arca de Deus voltando à casa de Deus, Davi correu diante da arca e dançou diante do Senhor, cantando louvores a Deus. Amém. E a filha de Saul, a esposa de Davi, ele tinha 500 esposas, não é? Pareceu estar muito envergonhada pela atitude desse homem. Ela era uma rainha, né? Pela atitude desse homem, seu marido, seu jovem, vistoso marido tinha se soltado e se portado mal em sua presença, a filha do rei. E Davi disse assim, se você não gostou disto, hein, de me ver alegre, ao ver a presença do meu Senhor voltando para o nosso meio, se você não gostou disso, preste atenção nisto. Preste atenção nisso um pouco. E outra vez ele foi dando voltas e mais voltas ao redor da arca, dançando no espírito, e ela se sentiu vergonha, ela se sentiu envergonhada. E Deus amaldiçoou aquela mulher com uma maldição. A coisa não ficou boa para ela, não, né? Só porque se envergonhou de ver o seu esposo, o seu marido, glorificando a Deus, se alegrando no espírito. Deus a amaldiçoou com uma maldição. A vitória através do sangue de Jesus Cristo é o sinal da ressurreição de Cristo. Amém. E sua vida vive dentro de sua igreja. Amém. Olha, Deus tem que se sentir feliz, Ele tem que se sentir confortado ao ver esse grupinho de pessoas reunidas aqui nesta noite com esse único objetivo. Porque, digamos, se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, não tiver preeminência em nosso meio, não estiver lugar, ele não encontrar uma boas-vindas em nosso meio, onde ele vai encontrar boas-vindas? Então, o profeta está mostrando para nós que a vitória através do sangue de Jesus é um sinal da ressurreição de Cristo. E a sua vida vive dentro de sua igreja. E não há outra maneira de companheirismo, exceto sob esse sangue. Amém. O sangue de Jesus Cristo tem nos dado vitória. E o profeta diz, você não foi salvo pelo sangue, você foi salvo pela graça. Mas o sangue é que te mantém limpo na presença do nosso Deus. Não há outra maneira de companheirismo, exceto sob esse sangue. Nossas denominações nos separarão. Uma diz isto, isso é bobagem. E uma diz isso, aquilo e aquilo outro. Porém, o Pentecoste foi nosso modelo. Amém. Agora, o nosso Deus é um Deus imutável.
ao ponto do nosso profeta dizer que se Deus salvou alguém sobre tal condição, ele tem que salvar até o último da mesma maneira, porque ele é um Deus imutável. Então ele continua dizendo para nós: ninguém terá que dizer ou pode dizer que a igreja não foi inaugurada no dia de Pentecostes. E o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles naquele dia, toda vez, sem falhar, na Bíblia, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, elas agiram da mesma maneira. Amém. Que coisa, né? Elas agiram da mesma maneira. Permita-me dizer que nas terras pagãs, onde eu tive o privilégio de viajar e ver nativos, disse o profeta, nativos de cobertor das ilhas e no meio dos otentostes, e vê-los se encontrar ali onde você tem de falar através de um intérprete, nunca ouviram o nome de Jesus Cristo na vida, nunca ouviram. Mas conte-lhes a história de Cristo, e peça-lhes para erguer as mãos e receber a Deus. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui quando recebem o Espírito Santo. Amém. Isso mostra que é uma coisa universal. Deus é o mesmo. É o poder do Deus Todo-Poderoso, a expansão do seu sinal sobre os seus filhos, quer sejam vermelhos, negros, brancos ou que sejam, é o único lugar onde o companheirismo é oferecido. Amém. Amados, irmão Brana disse aqui, não sei se eu li ou se eu saltei, no princípio, eu fui um crítico disso. Quando vi o povo pentecostal, isso é uma coisa que sem sentido. Então, me pus a ler a Bíblia e verifiquei que quando dançando no Espírito, agora o diabo copiou isto e pôs por aqui com rock and roll e coisas tais. Mas a dança verdadeira e genuína vem de Deus. Amém. A dança verdadeira e genuína vem de Deus. E sempre dança é vitória. Amém. Então ele diz que no princípio ele era um crítico, por quê? Ele não tinha vitórias suficiente para alegrar-se e agradar a Deus, né? Entrar no Espírito glorificando e bendizendo o seu santo nome. Então, amados, depois que a civilização entrou, os homens, as pessoas ficaram civilizadas, o homem tornou-se sábio, né? Ele diz, Nimrod construiu uma torre. Sabemos qual foi o motivo, não é? O objetivo, melhor dizendo. Era construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Porque se viesse um outro dilúvio, eles subiriam através daquela torre e esconder do dilúvio lá junto a Deus. Então Nimrod construiu uma torre, Nabucodonosor uma cidade, e assim por diante. Eles continuam usando cientistas e tudo mais, mas ainda e para sempre permanece que foi o sangue. Deus tomou sua decisão de que seria um substituto inocente que teria que tomar o lugar do homem culpado para perdão. Teria que ser um substituto inocente para tomar o lugar do homem culpado, para que o homem recebesse seu perdão.
e permanece a mesma coisa esta noite. Isso nunca mudou e jamais mudará. Jó viu isso através do livro mais antigo da Bíblia. Mesmo com tudo o que sucedeu com aquele homem, ele ainda assim permaneceu firme, porque sabia que tinha satisfeito a exigência de Jeová. Ele sabia que estava certo. Então nós sabemos como Jó atuava. Ele cria em Deus, ele oferecia sacrifícios, até mesmo pelos seus filhos, que eram descrentes. Eu não sei onde eles estão, talvez eles tenham pecado diante de Deus. Ele levantava de madrugada e oferecia aquele sacrifício, né, a Deus a favor dos seus filhos. Então, o irmão Branham está dizendo que mesmo, né, com tudo que sucedeu com aquele homem, ainda assim permaneceu firme, porque sabia que tinha satisfeito a exigência de Jeová. Ele sabia que estava certo. Abraão, da mesma maneira, muitos deles, Israel encontrou só. Havia um só lugar em que Israel podia ter companheirismo, que era sob o sangue derramado. Os homens devem, de todo lugar, adorar em Jerusalém. Foi o que a mulher samaritana disse para Jesus. Vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Nossos pais dizem que é nos montes. Mas o Senhor Jesus disse para ela, mulher, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é em Jerusalém, não é nos montes, mas é em espírito e em verdade. Amém. Então, Israel podia ter companheirismo que era sob o sangue derramado. Os homens devem de todo lugar adorar em Jerusalém, até que houvesse um sacrifício. Não havia adoração, e o sacrifício era sangue. Amém. E hoje, embora a nação pareça estar tão instruída, não somente a nação, mas o mundo, não é? O mundo inteiro. Quando a gente pensava que aqueles países orientais lá, que eram aquelas coisinhas mirradas, né? A gente pensava e igualava os demais como a África, passando fome e tudo mais, né? Mas são pessoas inteligentes, pessoas muito sábias, pessoas que têm muitas provisões, e principalmente para a guerra, não é isso? Então, a gente veja como a coisa cientificamente tem crescido. Então o profeta está dizendo, embora a nação pareça estar tão instruída, e pareça estar tão culta, quer dizer, sábia, inteligente, toda a nossa pesquisa científica para dividir um átomo, ou o que quer que aconteça, para lançar um foguete para a Lua, ou mandar um satélite, ou o que quer que seja. Toda a nossa pesquisa científica, todas as nossas denominações, toda a nossa instrução, todas as nossas escolas, somente nos afastaram mais de Deus do que como estava a ser no princípio. É verdade. O que se requer é um coração rendido, um coração entregue, rendido ao poder do Deus Todo-Poderoso, pela sua vontade, e o Espírito Santo virá como um sinal sobre essa pessoa. Amém. Oh, amados, Jesus disse para aqueles fariseus hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos orar? Irmão Branham tem nos dado experiência dizendo que a única maneira da criança receber o que ela deseja é chorando.
Ela não sabe falar, ela não sabe pedir, mas ela recebe aquilo chorando. E Tiago diz que nós deveríamos transformar o nosso gozo, a nossa alegria em choro. É melhor chorar agora, alguns minutos, do que chorar depois do arrebatamento. Jesus veio e a pessoa ficou, e agora tem que encarar a grande tribulação, não vai poder comprar nem vender, se não tiver a marca da besta, e se receber a marca da besta estará irremediavelmente perdido, e se não quiser receber, então vai morrer. Então é melhor chorar agora, não é? Como Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos falar com ele.